Já botou para gravar, Léo? Começou. Então, boa noite para todo mundo mais uma vez que está aqui comigo. Boa noite para você que está assistindo depois, né? Que vai ver aí na modalidade gravado. Boa noite, ou bom dia, boa tarde, do jeito que for. Venha com energia, venha com alegria, que hoje é dia de Constitucional. Não é isso? Deixa eu ver o que é que estão falando aqui. Boa noite. Cléo tá no trânsito, vai dar certo. Vai dar certo, venha na paz, venha ouvindo. Evite olhar para o celular, pelo amor de Deus, se for você que estiver dirigindo. Se não, venha com tudo, olhando mesmo. Elizabeth, boa noite, Kate, linda, obrigada. Vocês todos que são lindos. Aí, Raíssa chegou. Raíssa, estávamos te esperando, bem-vinda. Chegue mais. Puxe sua cadeira, que hoje é dia de alegria. Hoje é dia de Constitucional. Olha que beleza. Deixa eu tirar aqui. Só um momentinho. Deixa eu tirar aqui esse chat. Quando vocês falarem, eu vou abrir, tá? Vamos lá. Vamos conversar sobre direito constitucional, como sempre, né? Já estamos aqui na terceira aula ao vivo, nossa terceira live, então vocês já sabem aí mais ou menos como é que funciona. Se tiverem dúvidas, quiserem saber mais sobre direito constitucional, me encontram lá no Instagram, @proficate.amorim, tá? Agora sim, sem mais delongas, sem mais conversinha, vamos fazer a primeira questão. Sempre, sempre, sempre aponto para vocês a importância do grifo consciente, né? De grifar o que importa de cada questão. Para quê? Para você não ter que ler o enunciado milhões de vezes, afinal de contas, você não é maluco, você não é maluca, e é meu aluno, é minha aluna, então é bem instruído, tá? Vamos lá. Acerca da repartição de competências legislativas fixada pela Constituição Federal e interpretada pelo STF, assinale a alternativa incorreta, ou seja, ele quer a alternativa errada. Letra A. É competente o município para fixar horário de funcionamento de estabelecimento comercial. Letra B. É inconstitucional, por invasão de competência da União, lei estadual que disponha sobre a criação e funcionamento de um órgão regulador dos serviços de telecomunicações. C. Não usurpa a competência da União para legislar sobre normas gerais de educação, lei estadual que fixa o número máximo de alunos por salas de aula de escolas públicas ou particulares situadas no respectivo Estado membro. D. É constitucional lei estadual que proíba a comercialização no respectivo Estado membro de produtos importados que não tenham sido submetidos à análise de resíduos químicos de agrotóxicos. E os municípios não possuem competência legislativa para instituir obrigação dirigida aos estabelecimentos bancários, no sentido de que estes instalem equipamentos de segurança em imóveis destinados ao atendimento do público para a segurança das pessoas. E aí, o que é que vocês marcariam? A, B, C, D ou E? Abrir aqui o chat para ver as respostas de vocês. Já tem o C, todo mundo C, Raquel C, Amanda C, Isabel C, mais alguém C? Ou mais alguém não acha que é C? Alguém discorda dessas meninas lindas? Alguém discorda delas? Alguém não marcaria C? Falem para mim. Ou temos unanimidade? Vitória. Opa. Vitória B. MMP, escreve por favor seu nome. D. Então, não temos unanimidade. Gosto disso. Gosto disso. O que é que eu dizia para vocês? E, se eu não me engano, foi Vitória que falou aqui que eu dei dicas sobre tipo de questão. Repartição de competências é o tipo de questão que você precisa fazer leitura da lei, mas é interessante que você faça a leitura da lei com acompanhamento da aula. Por que isso, Cati? Porque se você só for fazer a leitura da lei, você não vai entender muito bem do que se trata, certo? Então, fazer a leitura da lei com acompanhamento da aula é importante porque você vai entendendo cada tipo de competência, tá? Mas, vamos lá. Já que não tivemos unanimidade, e eu gosto disso, tá? Gosto muito disso.
Vou tentar aqui só fixar. Não sei se eu consigo. Peraí. Agora acho que sim. Agora ficou bom. Agora eu consegui fixar. Então, vamos lá. Já que não tivemos unanimidade, eu gosto disso. Qual é a incorreta? Incorreta, letra B. Deixa eu ver quem acertou. Acertou Vitória Maria, tá? Parece que só foi ela que botou B. Realmente é uma questão de nível aí mais alto sobre repartição de competências e por que que a letra B está incorreta. A letra B falou que é inconstitucional por invasão de competência da União, lei estadual que disponha sobre criação e funcionamento de um órgão regulador dos serviços de telecomunicações. Observe que ele falou que é um órgão regulador. Ai, meu Deus. Peraí. Sai passando tudo. Agora sim. Observe que ele falou aqui que é um órgão regulador. Não é de todo o serviço de telecomunicações. Mas, daqui o que a gente tira? Ó, peraí. Compete à União, privativamente, legislar sobre comércio exterior e interestadual. Mas não é isso. Peraí. Só um momentinho que nesse caso, não foi esse artigo. Deixa eu ver aqui no Vadmecum rapidinho. Aqui fala de telecomunicações. Inclusive, quando vocês precisarem, vocês vão aqui, ó, no índice remissivo, que fica no final da Constituição. Eu vou lá no T de telecomunicações para ver qual é o artigo certinho que vai falar sobre isso. Ó, competência privativa da União, artigo 22, inciso 4º. Ele vai dizer certinho, tá vendo? Aí, quando a gente chegar aqui, ó, no artigo 22, inciso 4º da Constituição, nós vamos ver que, ó, artigo 22, inciso 4º. É de competência privativa da União legislar sobre águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão. E o que é que a gente tira daqui? Se é de competência privativa, eu não estou dizendo que é de competência exclusiva. E se é de competência privativa, o que é que pode acontecer? Essa competência pode ser delegada para quem? Para os estados. E nesse caso, o estado vai poder legislar sobre algo específico. Então, eu não posso dizer que uma matéria de competência privativa, necessariamente, se o estado legislar, vai ser invasão de competência da União, tá? Deixa eu ver aqui quem falou no chat. Pode ser delegada, exatamente, Eliane. Exatamente. Já que é privativa, ela pode ser delegada. Com relação às outras, todas estão corretas, porque são aí cópia de letra de lei. A maioria achou que é D. E o que é que disse a D? É constitucional, lei estadual que proíba a comercialização. Observe isso aqui. A comercialização onde no respectivo estado membro. Deixa eu pegar o marca-texto aqui. No respectivo estado membro. Então, observe, ele não usurpa a jurisdição dele, ele não sai do estado. É lei estadual que proíbe comercialização naquele estado de produtos importados que não tenham sido submetidos à análise de resíduos químicos de agrotóxicos. Tá certo? Isso é, de fato, competência do estado. Letra E, alguém falou que era C. Não usurpa a competência da União para legislar sobre normas gerais da educação, lei estadual que fixa número máximo de alunos por sala de escolas públicas ou particulares situadas no respectivo estado membro. O que é que a gente tem para dizer sobre isso? Cati, não tem como eu saber todas as competências de cada pessoa, de có e salteado, não, né? De cada ente, não. Mas como é que você consegue resolver muitas questões de competência? Fazendo esse quadro aqui, ó. União, estados, e aqui, quando eu digo estado, estado e Distrito Federal, e municípios, tá? Não sei de quem é competência de determinada matéria, mas eu sei, ou se não sabia, agora está sabendo que
Norma geral é de competência da União. Normas que você veja que tem interesse nacional, que é interesse da nação, é de competência da União. Normas regionais, se eu tenho um interesse regional envolvido, são de competências dos estados. Agora, normas locais, se é um conteúdo restrito, conteúdo local, é de competência dos municípios. Então, parte da competência da União é estabelecer norma geral. E aí o Estado vai fazer o quê? Vai suplementar. O Estado vai complementar essa norma geral. Então, olha o que disse a letra C. A União estabeleceu norma geral sobre a educação, falou ali como é que seriam as regras do jogo com relação à educação, beleza? Fez isso. E o que a lei estadual fez? Fixou o número máximo de alunos por sala. Isso aqui é algo de competência regional. Cada região tem suas peculiaridades, né? Digamos que seja um estado ali que é muito quente. Só um exemplo aqui que eu estou dando, tá? É um estado que é muito quente. E as escolas daquele estado não costumam ter ar-condicionado. Então, concordam comigo que o Estado precisa ter esse controle? Que isso aí não usurparia competência, porque falar como é que vai ser o número máximo de alunos por sala no âmbito daquele Estado, ó, situados no próprio Estado membro, então, de fato, é constitucional. Ele não está usurpando a competência da União porque falou sobre o número de crianças na sala de outro Estado, tá? Então, por aqui, vocês conseguem ver sentido nessa questão de repartição de competências, tá? Da mesma forma, olha o que disse a letra A. É competente o município para fixar horário de funcionamento de estabelecimento comercial. Horário de funcionamento de estabelecimento comercial, observe como eu estou diante de um interesse local. Se aquela localidade é muito perigosa, se aquela localidade costuma ficar deserto mais cedo ou mais tarde, então é de fato o município que precisa fixar isso, tá? Deixa eu ver aqui. Vitória, ficou com dúvida na E também. Deixa eu ver o que é que diz a letra E, tá? Vou ler a E agora. Raquel, prof, mesmo em escolas particulares? Mesmo em escolas particulares, certo? Mesmo em escolas particulares. É o Estado quem faz essa regulamentação, tá? Tanto públicas quanto particulares, Raquel. Amanda, verdade. Legislar sobre a educação em aspectos específicos é competência concorrente, exatamente, tá? Aqui a gente está falando de algo que interessa àquela região, certo? E aí, a partir de hoje, vocês enxerguem a competência nesse sentido. Pô, vamos lá. Câmera de segurança, por exemplo. Deixa eu ver a letra E, que alguém pediu a E, eu acho que vai ser um bom exemplo aqui. Olha o que disse a letra E. Os municípios não possuem competência legislativa para instituir obrigação dirigida aos estabelecimentos bancários, no sentido de que estes instalem equipamentos de segurança em imóveis destinados ao atendimento do público, para a segurança das pessoas. Estabelecimento bancário, isso aqui já é de competência dos estados, certo? Aqui a gente já está falando de interesse regional, tá? E não de interesse local, certo? Essa é a diferença, tá? Eu vou alterar isso aqui, ó, gente, que essa explicação não se refere a essa questão, não. Eu acho que minha equipe, quando mandou errado, tá? Eu vou alterar e vou mandar para vocês. A justificativa não é essa, tá? Não tem nada a ver com comércio exterior e interestadual. Então, eu vou alterar, certo? Eu vou alterar, beleza? Apesar que essa parte aqui, ó, que o município é competente para fixar horário de funcionamento de estabelecimento comercial, a gente consegue aplicar, né? Que é a súmula vinculante número 38, tá? E aqui o comentário também. Serviços de telecomunicação são matérias de competência privativa da União. Isso aí foi entendimento firmado pelo STF e também nós vimos que está já na Constituição, tá? Então, só esse 22, inciso 8º aqui, que saiu um pouco do que foi perguntado. Certinho? Deixa eu voltar para vocês aqui para ver se ficou entendido. Deixa eu abrir aqui o chat. Falem para mim, entenderam? Respondi todo mundo, deixa eu ver. Ah, respondi. Entendeu, Vitória, a dúvida que você tinha ficado com relação à letra E? Raquel, já respondi.
Diz que entendeu, tudo ótimo. Amanda também complementou. Beleza, maravilha. Dúvidas sobre a primeira questão? Nada, disponha. Jéssica, tudo certinho também? Então, beleza, vamos seguir. Vamos seguindo para a nossa segunda questão, tá? Deixa eu tirar aqui vocês. Peraí. Deixa eu tirar aqui. Prontinho. Subir essa parte. Agora sim. Fica muita coisa aqui na tela, é ruim. Tá, vamos lá. Vamos fazer, então, o grifo consciente nessa segunda questão. O Estado brasileiro, inspirando-se na experiência estadunidense, é organizado com base na ideia do federalismo. O Constituinte, seguindo essa diretriz, instituiu como entes autônomos do federalismo a União, Estados, Distrito Federal e Município. Nesse sentido, competências variadas foram atribuídas aos entes federados nacionais, dentre as quais a de quê? Observe que nesse enunciado, eu não vou precisar voltar. Ele só quer saber qual é a competência dos entes. Não me falou nada com coisa nenhuma. Não preciso voltar. Tudo que eu vou precisar saber estará nas assertivas. Então, vamos lá devagarinho falar de cada uma delas. Letra A. É competência concorrente dos entes federados agir sobre águas e registros públicos, revelando-se pertinente legislação municipal tratando de outorga do uso de água e cartórios. B. É competência concorrente dos entes federados legislar sobre trânsito e transporte, de modo que se revela razoável a publicação de legislação municipal sobre táxis e Uber. C. É competência comum dos entes federados agir para promover programas de construção de moradia, sendo razoável políticas municipais que se ocupem do tema habitação. D. É competência privativa da União legislar sobre responsabilidade por dano ao meio ambiente, sendo vedada legislação municipal a respeito de tal assunto. Letra E. É competência exclusiva da União legislar sobre trânsito e transporte, sendo vedada lei municipal sobre tal assunto. E aí, meus amores, o que é que vocês me dizem? A, B, C, D ou E? Deixa eu chamar a gente aqui para responder. Anderson, Arlene, Augusta, Ayla, quero todo mundo respondendo. Elaine, Elane, Eliane, Elizabeth, Fernanda, Francisca, Francisco, Juliana, Isabel, Jéssica, Keliane, Lívia. Eita, quanta gente! Gosto assim. Maria, Paulo, Raíssa, Renata, Raquel, Thaís. Quero todo mundo respondendo. Deixa eu ver depois de Thaís aqui. Vitória. Vitória é bem participativa também. Já temos? Opa! Vamos cá. O que é que temos? C. Todo mundo? Augusta, dúvida entre B e C. Certo. Mas o restante, todo mundo C? Unanimidade C, quase unanimidade, que a Augusta ficou em dúvida, mas ficou na dúvida entre C também, né? B e C. C, Eliane também. Sabe por que, gente, vocês marcaram C? Porque vocês são meu orgulho. Exatamente, letra C. É de competência comum dos entes federados para promover programas de construção de moradia, sendo razoáveis políticas municipais que se ocupem do tema habitação. O tema habitação, o tema meio ambiente, observe que, mesmo que eu diga que União, Estados e Distrito Federal e municípios, aqui eu vou ter competência regional, ou seja, assunto de interesse nacional. Aqui eu vou ter competência... Não, peraí. Regional, que louca. Peraí, regional é do lado. Aqui eu vou ter competência de interesse, ó, assunto de interesse nacional. Aqui regional, agora sim, e aqui local. Mesmo dizendo isso, observem que tem assuntos que interessam a todos. Local, regional e nacional são assuntos em comum. Exemplo, moradia. De fato, você vai ver programas de moradia tanto no âmbito da prefeitura, quanto no âmbito do estado, quanto no âmbito da União, e é assim que tem que ser. Meio ambiente, programas de proteção ao meio ambiente também, porque aí a gente está falando de assuntos que são
comuns a eles, tá? Então, ó, lá no artigo 23, inciso 9, você vai ver que promover programas de construção de moradias e melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. Outra coisa, saneamento básico é um assunto que interfere a todos os entes, interessa a todos os entes, portanto, é de competência de todos os entes, tá? Deixa eu ver quem falou aqui. Jéssica deu risada. Jéssica deu risada. Tá rindo, né, Jéssica? Tá achando engraçado, né, Jéssica? Então é isso, tá? Com relação a trânsito e transporte que ele falou, é de competência privativa da União legislar sobre telecomunicações, fizemos uma questão, né? Água, energia, informática, radiodifusão, registros públicos e trânsito e transporte. Dizer que é de competência privativa significa que pode sofrer delegação, pode delegar algum desses assuntos para quem? Para os estados e para o Distrito Federal, certo? E com relação ao meio ambiente, também é de competência, ó, nesse caso, é competência concorrente, legislar sobre responsabilidade por dano ao meio ambiente, consumidor, bens, direito de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, tá? Então, letra C, corretíssima. Letra A, falou que é de competência concorrente entre os entes. Todos os entes? Não, então não posso ter legislação municipal falando aí sobre água e cartório. Não posso. Táxi Uber também não. Legislação municipal, não. Tá? D, falou que é de competência privativa da União. E vimos, não é competência privativa legislar sobre meio ambiente. E aqui falou que é de competência exclusiva da União, trânsito e transporte, não é exclusiva, é privativa. Tá? É privativa. Beleza? Deixa eu ver vocês aqui. Falem no chat. Foi tranquila a segunda questão? Falei aí para mim. A maioria acertou, então a gente parte do pressuposto de que foi ok. Né? Ayla, ok? Beleza. Vocês estão me vendo e me ouvindo bem, né, gente? Tá tudo ok com vocês, né? Falem aí. Estão me vendo, me ouvindo? Prota gata? Sim, ok. Obrigada. Tudo certo. Eu acho que o sim foi para me vendo e me ouvindo. Agora a pergunta é: a Pro está gata? Ah, a Elizabeth falou. Ah, se a Elizabeth falou, tá falado, pai. Agora estão me achando. Quem falou também? Raquel, Vitória, todo mundo. Tô alegre. Francisco fez uma pergunta aqui maravilhosa. Olha a pergunta. Competência privativa pode ser delegada para municípios também? Excelente pergunta, Francisco. Resposta: não. Resposta: nunca. Resposta: jamais em tempo algum. Competência privativa é de quem? Deixa eu pegar um espacinho aqui para escrever. Competência privativa é de quem? É da União. Certo? Ai, meu Deus. Pelo amor de Deus, olha como a prova escreveu União, gente. A letra já é feia, a gata ainda escrever errada fica difícil. Ó, de quem é a competência? A União não quer sair, mas vai. De quem é a competência privativa? É da União. É da União. Quem vai legislar é a União, certo? Mas a Constituição vai dizer assim, ó, se a União quiser, por meio de uma lei complementar, ela vai delegar aos estados. A município não. Município não entra em nada nessa competência privativa aqui não. Certo? Beleza, Francisco? Deixa eu ver você aqui. Beleza? Delega aos estados e Distrito Federal. Exatamente. Exatamente. Delega só aos estados e ao Distrito Federal. Município não entra aqui não, tá, pai? Não entra. Certo? Outra coisa, Francisco. Essa você não perguntou, mas é importantíssimo. Falando sobre essa competência privativa que eu já vi caindo aí milhares de vezes nas provas, que é o seguinte. Prestem muita atenção nisso. Cati, se for um assunto que a União delegou, a União chegou lá bonitinho por lei complementar e delegou aos estados, beleza. A União nunca falou nada sobre esse assunto. O estado chegou lá e fez a legislação dele, bonita, sobre essa competência que foi delegada. Tá, beleza. Digamos que foi sobre registros públicos ou trânsito e transporte. Pronto, legislou, beleza. Se depois a União resolveu legislar sobre esse mesmo assunto, o que acontece com essa lei estadual? Alguém quer me responder?
Quem quer? Quem quer testar? Quem quer responder? E isso aqui eu vou até desenhar, porque isso é importantíssimo, tá, gente? Vamos lá. Isso aqui é importantíssimo. Vamos lá, ó. Olha aqui como é lindo o direito constitucional. Olha aqui que beleza de vida. Digam se tem vida melhor do que isso aqui. Vou perguntar de novo. Todo mundo prestando atenção, atenção, modo máximo, que isso aqui vai cair na prova. Estou falando de competência privativa, certo? Então, digamos que seja sobre trânsito e transporte. Digamos que houve lei complementar. Através dessa lei complementar, a União autorizou expressamente que os estados fizessem aí essa legislação. Beleza. Aí chegou, digamos que o estado da Bahia, e fez a lei estadual número X, tá? Lei estadual número X, falando aqui sobre trânsito e transporte. Sendo que a União nunca falou nada sobre isso, tá? Beleza. Digamos que a lei X seja de 2020, tá? Pronto. Chegou agora esse ano, em 2025, a União resolveu fazer a lei federal número Y sobre esse mesmo assunto aqui de trânsito e transporte. Aí a pergunta é: o que é que vai acontecer com a lei estadual anterior? Vamos ver o que é que vocês estão falando? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vitória, suplementa somente no que foi contrário? Eliane, vai seguir a lei federal. Amanda, princípio da simetria. Isabel, lei suspensa. Raquel, suspende a eficácia no que for contrário. Raíssa, suspende a eficácia de lei estadual. Eliane, normas por cooperação. Gosto disso, não gosto de unanimidade. O que é que vai acontecer? Alguns de vocês falaram aí certinho. O que é que vai acontecer? No que a lei X não foi contrária à lei federal, tá tudo bem. Agora, o que a lei X falou de diferente, algum artigo aqui que foi contrário à lei federal, ele será suspenso. O restante da lei continua valendo, certo? Ok? Desde que, claro, essa lei se coloque no lugar dela. E qual é o lugar dela? É lugar de lei estadual. É lugar de dizer as regras do jogo daquele estado, tá? Essa lei não pode dizer como é que o Rio de Janeiro vai se comportar o trânsito e transporte. Ela precisa olhar para o bico dela. Ela precisa se colocar no lugar dela, sabe? Como é? Quando a gente está ficando adolescente, que fica meio engraçado assim, né? Meio resposteiro, que a nossa mãe fala, se coloque no seu lugar, rapaz, se respeite. Então, essa lei também estadual ela precisa se respeitar, certo? Mas o fato de haver agora, falando sério, né? Acabou na gaiatice. O fato de haver uma lei federal posterior, por si só, não suspende essa aqui, não. Vão ficar suspensos os artigos contrários, tá? Deixa eu ver vocês aqui no chat. Suspende naquilo que for contrário. Exatamente, Anderson. Exatamente. Já teve gente dizendo isso aí, parabéns, tá? Parabéns, parabéns, parabéns. Ok, professora? Então, Vitória falou isso, né? Raquel também. Então, tudo certinho. Beleza? Francisco, vai ter uma adaptação na lei estadual em relação à federal, né? Não. Não é que vai ter adaptação, não. Ela vai continuar valendo igual. Agora, se alguma coisa ficou contrária, aí isso vai ser excluído, certo? Mas o fato de haver uma lei federal posterior, por si só, não altera a lei estadual, não, tá? Mesmo que ela seja anterior. Belezinha? Então, vocês veem que a gente acabou indo até mais além do que a questão, né? Isso é interessante, tá? Pronto, vamos seguindo então. Finalizada essa segunda questão, vamos para a terceira. A competência legislativa, não, competência legislativa não, Assembleia. Vamos lá. A Assembleia Legislativa do Estado M, ao constatar a ausência de normas gerais sobre matérias em que União, Estados e Distrito Federal possuem competência legislativa concorrente, resolve tomar providências no sentido de legislar sobre o tema, preenchendo os vazios normativos decorrentes dessa lacuna. Assim, 2 anos após
a Lei Estadual 2013 ter sido promulgada pelo Estado M, ó, e essa aqui vai ficar muito melhor agora de vocês fazerem depois da nossa conversa anterior. Vamos lá. Assim, 2 anos após a Lei Estadual 2013 ter sido promulgada pelo Estado M, o Congresso Nacional promulga a Lei Federal 2015, estabelecendo normas gerais sobre a matéria. Sobre esse caso, assinale a afirmativa correta. Letra A. A Lei Estadual de 2013 foi devidamente revogada pela Lei Federal de 2015, posto não ser admissível, no caso, que norma estadual pudesse preservar a sua eficácia diante da promulgação de norma federal a respeito da mesma temática. B. A Lei Estadual de 2013 perde sua eficácia somente naquilo que contrariar as normas gerais introduzidas pela Lei Federal de 2015, mantendo a eficácia a parte que, compatível com a Lei Federal de 2015, seja suplementar a ela. Letra C. A Lei Federal de 2015 não poderá viger no território do Estado M, já que a edição anterior da Lei Estadual de 2013, veiculando normas específicas, afasta a eficácia das normas gerais editadas pela União em comento posterior. D. A competência legislativa concorrente, por ser uma espécie de competência comum entre todos os entes federativos, pode ser usada indistintamente por qualquer deles, prevalecendo no caso de conflito, lei posterior editada pelo Estado ou pela União. Letra E. A Lei Federal de 2015 perderá sua eficácia em todo o território nacional. Isso porque, por se tratar de assunto reservado pelo Poder Constituinte como competência concorrente, a partir do momento que um dos entes competentes legislam, encerra o rol de atuação dos demais. Todo mundo, né, velho? Todo mundo veio de B, né, bicho? Vocês são meu orgulho. Certinho, né? Acabamos de falar sobre isso, tá? Acabamos de falar sobre isso. O mesmo entendimento lá da delegação, a gente vai levar aqui para a competência concorrente. Que o que é que vai dizer a competência concorrente? A União vai legislar sobre normas gerais, que eu consigo aplicar para toda a nação. Questões regionais podem ser suplementadas pelos estados. Agora, se a União não fez a norma geral, os estados não tem problema nenhum, vão poder fazer ali a complementação. Se essa norma geral vier depois, no que couber, vai continuar igual. No que foi contrário, é isso que será revogado. Cátia, mas prova para mim que isso não é coisa da sua cabeça, que não é viagem. Lá no artigo 24, parágrafo 1º, no âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. Parágrafo 2º. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos estados. O que quer dizer isso? Que embora a União legisle sobre norma geral, o Estado vai dizer, mas só que aqui na minha região tem determinada peculiaridade e sobre isso aqui eu vou legislar. Isso é suplementar. Isso é complementar. Observe que isso não vai de encontro à norma geral, não. Suplementar, tá? Parágrafo 3º. E é aqui que interessa. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os estados exercerão competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Ou seja, o estado vai fazer a norma dele ali bonita, tranquilo e calmo, posturado. Aí vem o parágrafo 4º. A superveniência de lei federal, e aqui quem não é meu aluno chora, chora. Diz que constitucional é difícil, diz que não consegue fazer leitura de lei, diz que é um inferno de vida, mas não é. Superveniência de lei federal é só para dizer que a lei federal veio depois. Só para dizer que a lei estadual veio antes. A lei federal veio depois. E é por isso que eu digo a vocês, caiu questão com data, vocês vão fazer a linha do tempo na prova. Bonitinho assim, ó, uma linha, não custa nada. 2013, 2015. E depois eu quero foto da prova com linha do tempo.
Você me manda direto, tá? Aqui é lei estadual, aqui é lei federal, para ficar bem claro para você que aqui houve superveniência. Superveniência quer dizer o quê? Que a lei federal foi depois, tá? Sobre normas gerais, ó, suspende a eficácia de lei estadual no que lhe for contrário. Tá vendo aí que sua prova estava falando a verdade? E você duvidando, né? Deixa eu ver quem foi que estava duvidando aqui. Anderson. Você duvidando, né, Anderson? Francisco duvidando aí no fundo, no fundo. Será que ela não tá louca? Meu Deus. Será que ela tá falando a verdade? Olha aí que eu estava. Olha aí na sua Constituição. Tá vendo você? Certinho? Falem para mim se isso ficou entendido, se isso ficou claro. Eu acabei dando um spoiler, né? Antes da hora, mas foi bom. Foi bom que vocês já chegaram aqui, ó, sabendo. Nem lembrava que tinha votado essa questão. Beleza. Material, então, tá batendo certo. Falem para mim aí se tá tudo bem. Jéssica já falou que tá. Vitória deu risada, significa que tá. Que quem tá mal não ri, não, Vitória. Quem tá mal não ri. Todo mundo entendido? Posso passar para a quarta questão? Falei aí. Sim ou não? Sim, não ou talvez? Sim? Raquel, sim. Anderson, sim. Anderson, você tinha duvidado de mim? Fale a verdade. Tinha duvidado da sua prova? Ou você caiu no exemplo errado? Você caiu na laranjada? Vamos lá. Quarta questão, então. Brincadeiras à parte, quarta questão. A Lei X do Estado Delta dispôs sobre os requisitos a serem observados na celebração de contratos de transporte no seu território. A Associação das Empresas de Transporte, insatisfeita com os efeitos práticos da Lei X, procurou um advogado e solicitou que fosse esclarecido se o Estado teria competência para legislar sobre esta matéria. À luz da sistemática constitucional, a Lei X. Vocês vão chegar nessa prova craques de competência. Pode ter certeza. Vamos lá. A Lei X, letra A, foi corretamente editada pelo Estado Delta, que pode legislar concorrentemente com a União sobre direito civil. B. Jamais poderia ter sido editada pelo Estado Delta, pois compete privativamente à União legislar sobre a matéria. C. Somente poderia ser editada pelo Estado Delta se existisse lei complementar da União autorizando. D. Foi corretamente editada pelo Estado Delta, nos limites da sua competência legislativa suplementar. E. Somente poderia ter sido editada pelo Estado Delta em caso de aprovação por maioria absoluta da Assembleia Legislativa. E aí eu quero que vocês respondam para mim. Quero todo mundo respondendo. Antes que eu faça aquela chamada de novo, bora todo mundo respondendo. Já não tenho unanimidade, porque tenho aqui D e C. Foi legal. Tenho D e C. Mas a maioria C, né? A maioria C, certo. Tem o B também, é? Quem falou? Alguém falou B? Tem o B também, Arlene B, Francisco, Francisco C, C. Tá, não temos unanimidade. Tá, gosto, mas a maioria C, tá certo. Maioria C, porque de fato C está corretíssima, tá? C está corretíssima. Estamos falando do contrato de transporte. O que é que nós vimos? Trânsito e transporte é de competência privativa. E se é de competência privativa da União, o que é que pode acontecer? Ela pode ser delegada e essa delegação, eu dizia para vocês, precisa ser mediante lei complementar. Cátia, mas prova aí que não foi da sua cabeça que você tirou isso. Artigo 22, parágrafo único da Constituição. Lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas nas matérias relacionadas neste artigo. E quem disse D, eu entendo. Porque a D falou que foi corretamente editada pelo Estado nos limites da competência legislativa suplementar. Até aqui, você podia achar que foi. Só que nada aqui em cima disse
Em nenhum momento a questão trouxe que houve essa autorização da União e você não vai supor. Então, a letra C está corretíssima. Somente poderia ter sido editada pelo Estado Delta se existisse lei complementar da União autorizando. A gente não pode supor que houve essa autorização se o enunciado não trouxe, tá? O enunciado, a gente fez grifo consciente aqui. O que ele disse? Que eu quero uma lei X do Estado Delta trouxe os requisitos para celebrar contrato de trânsito e transporte. E ele quer saber se o Estado pode legislar sobre essa matéria. Via de regra, quem legisla sobre trânsito e transporte é a União. Beleza? Deixa eu ver vocês aqui. Ah, Jéssica botou que entendeu agora. Tranquilinho, Jéssica? Essa letra D aí foi para confundir, tá? A banca veio assim, bem assim mesmo, tá? Mas nesse sentido, caindo questão assim, vocês vão na mais certa, na mais completa, certo? Que nesse caso foi aquela certinha. Beleza? Fui na regra e errei. Ô, Arlene. Você botou que era o quê, Arlene? Deixa eu ver aqui em cima o que você marcou. B. Deixa eu ver o que é que dizia B aqui. Peraí. Vamos voltar aqui para explicar. B. Jamais poderia ter sido editada pelo Estado Delta, pois compete privativamente à União legislar sobre essa matéria. Se fosse compete exclusivamente à União, aí sim, jamais. O que tornou errada, Arlene, foi a palavra jamais. Cuidem sempre dessas palavras. Nunca, sempre, jamais. Kate, nunca vai poder estar certo, às vezes tá. Mas vocês olhem com muito cuidado. Porque no direito, geralmente, as coisas têm exceções, né? Então, cuidem com essas palavras. Beleza? Entendido? Posso passar para a próxima? Falem aí. Se sim, vamos lá para a quinta questão. Léo, quero saber de você, meu lindo. Tá entendendo, Léo? Tá entendendo tudo? Fala aí no chat para a gente saber. E vamos seguir. Quinta questão. A lei X do Estado Delta. Ah, é a mesma questão, né? É a mesma. É a mesma questão. Sexta questão. Menino, tá igual também? Meu Deus, duas questões estão iguais aqui. A lei X do Estado Delta tá a mesma. A equipe duplicou. Espera aí, então. Espera aí. Sétima questão. A respeito da decretação da intervenção, nos termos da Constituição Federal, que as outras estão iguais, tá vendo? Tá duplicada. Tá igualzinho mesmo? Deixa eu ver. Foi corretamente editada, que pode legislar. É, tá igual. Tá igual. Não tem problema, não. Eu complemento com vocês, tá? Porque são a mesma questão. É. Sim, prof, acompanhando aqui. Beleza, Léo. Tá gostando? Repetiu, é isso. Eu vou fazer essa sétima e aí a gente faz a complementação, tá? Não tem nenhum problema. Vamos nessa. 7. A respeito da decretação da intervenção, nos termos da Constituição Federal, é correto afirmar que, vamos lá. Letra A. O Estado não intervirá em seus municípios, exceto quando deixar de ser paga por qualquer motivo a dívida fundada. B. O Estado não intervirá em seus municípios, exceto quando não forem prestadas as contas devidas por 2 anos consecutivos na forma da lei. C. O decreto de intervenção estadual que especificará o prazo e suas condições de execução, será submetido à apreciação da Assembleia Legislativa do Estado no prazo de 5 dias úteis, se esta não estiver funcionando. D. A União não intervirá nos estados e nem no Distrito Federal, exceto para, dentre outros, reorganizar as finanças da unidade da federação que deixar de entregar aos municípios receitas tributárias fixadas na Constituição dentro dos prazos estabelecidos em lei. E letra E. A União não intervirá nos estados e nem nos municípios, exceto, dentre outros, no caso de suspensão do pagamento da dívida fundada por mais de 2 anos consecutivos, salvo motivo de força maior. E aí, o que é que vocês marcariam? Vai de D. Francisco vai de D. Quem mais?
Keliane D, Francisca D, Anderson D. Alguém não acha que é D? Alguém marcaria outra coisa? É. Ela marcaria E. Jéssica é. Certo. Mais alguém quer responder? Arlene é. Eliane B. Pronto. Pronto. Questão de intervenção. Questão de intervenção. E essa aqui foi muito boa, porque todas disseram que, em regra, a própria questão já trouxe, ó, que em regra, eu nem queria mostrar o gabarito agora, eu só quero um espaço aqui para conversar com vocês. Ó, esse traço ficou muito do feio. Vamos ajustar isso aqui. Que esse traço ficou bem torto. Agora sim. Vamos ajustar isso aqui para fazer assim, ó. Vamos lá. Caiu questão sobre intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio. O que é que vocês precisam ter em mente de cara? De cara. Que a regra é a não intervenção. Que, em regra, cada um na sua e amizade continua. União, estados, Distrito Federal, município, cada um tem seu polo e ninguém interfere em ninguém. Agora, falou de intervenção federal, nós temos duas possibilidades de intervenção federal. A União pode interferir nos estados e no Distrito Federal, certo? E aqui é como se fosse uma coisa só, tá? E os estados podem interferir no município. Então, eu tenho duas possibilidades de intervenção. A intervenção federal, e eu sei que é federal porque é a União que está interferindo, e a intervenção estadual. Eu sei que é estadual porque é o estado que está interferindo. E aí a dúvida mais clássica que os alunos me perguntam: ô, Cati, a União pode interferir no município? Não. É vedada a intervenção per saltum. Senão o município, coitado, ia ser o cocô do cavalo do bandido. Observe, o município já está sofrendo intervenção, já pode sofrer intervenção do Estado. Ainda sofrer da União também, coitado, assim não tem quem aguente. Então, o Constituinte tentou ser justo, tá? Dito isso, a gente precisa saber quais são as regras. Quando é que eu tenho intervenção federal? Ou seja, quando é que a União pode interferir nos estados e no Distrito Federal? Dentre outros, para reorganizar as finanças da unidade da federação, que suspender o pagamento de dívida fundada por mais de 2 anos consecutivos, salvo motivo de força maior, ou deixar de entregar aos municípios receitas tributárias fixadas nessa Constituição dentro dos prazos estabelecidos em lei. Olha o que disse a letra D. A União não intervirá nos estados e nem no Distrito Federal. Verdade. Exceto para, ou seja, qual é a exceção? Para, dentre outros, reorganizar as finanças da unidade da federação, que deixar de entregar aos municípios receitas tributárias fixadas na Constituição dentro dos prazos estabelecidos em lei. Observe que foi Ctrl+C, Ctrl+V da Constituição, tá? Do artigo 34, inciso 5º, a linha B, tá? E o Estado, em regra, não interferirá nos municípios. E aqui a gente tem outra possibilidade. Nem a União dos municípios localizados em território federal. Cate, que informação é essa? Vamos lá. Quem são os entes federativos? União, Estado, Distrito Federal e município. Território federal é ente federativo? Não. Não, 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 não. Território federal faz parte da União. Então, a União pode interferir no território federal. Mas essa interferência não vai ser a mesma que a União interfere no Estado e no Distrito Federal. Essa interferência, quando for da União nos municípios localizados em território federal, vai seguir a mesma regra da intervenção estadual, certo? Cuidem com isso. A União nunca pode interferir em município normal. Município de Salvador, União interferiu? Nunca, jamais, em tempo algum, tá? Agora, se for um município localizado em território federal,
Aí a gente vai ter híbrido. É a União que vai fazer essa intervenção, mas vai seguir as regras da intervenção estadual, tá? Cuidem com isso, certo? Beleza. Mas vamos para os motivos. Quando é que o Estado pode interferir nos municípios? E quando é que a União pode interferir, portanto, nos municípios de territórios federais? Vamos lá. Arlene, dúvida de Arlene. Na história da Guiana Brasileira, seria um território federal? Além de a gente já teve território federal. Exemplo de território federal que a gente já teve: Fernando de Noronha, Rondônia, já foram territórios federais. Hoje não temos nenhum, tá? Hoje não temos nenhum território federal, mas já tivemos alguns, certo? E aí, territórios federais podem se dividir em municípios. O Distrito Federal não pode, mas os territórios federais podem. Se precisar de intervenção nesse município que fica dentro de um território federal, então é a União que pode fazer, certo? E aí vem. Beleza, Kátia, mas quando é que o Estado pode interferir em município ou a União nesses municípios em territórios federais? Quando deixar de ser paga sem motivo de força maior por 2 anos consecutivos a dívida fundada. Ou não forem prestadas as contas na forma da lei. Ou não tiver sido aplicado o mínimo exigido da Receita Municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações de serviço público de saúde. Pronto. Olha o que disse aqui. Letra A. O Estado não interferirá nos municípios, verdade? Exceto quando deixar de ser paga por qualquer motivo a dívida fundada. Não. Salvo motivo de força maior, não por qualquer motivo, tá? B. O Estado não interferirá nos municípios, verdade? Exceto quando não forem prestadas contas devidas por 2 anos consecutivos na forma da lei. Quando não forem prestadas contas na forma da lei, ele não fala que é por 2 anos consecutivos. E outra, essa não é a única possibilidade, então B também não pode ser, tá? Quanto ao decreto de intervenção, o decreto de intervenção estadual, que especificará o prazo e suas condições de execução, será submetido à apreciação da Assembleia Legislativa do Estado dentro do prazo de 5 dias úteis, se não estiver funcionando. Será? Olha o que diz o artigo 36, parágrafo 2º. Se não estiver funcionando o Congresso Nacional ou a Assembleia Legislativa, que é o que nos interessa nessa questão, passe a convocação extraordinária, no mesmo prazo de 24 horas, e não naquele prazo de 5 dias. Porque, gente, intervenção é algo urgente. Intervenção é algo que precisa ser feito para já, para ontem, tá? Então não faz sentido. Certo? D, a gente já viu que está correta. E letra E, por que está falsa? A União não intervirá nos estados, verdade? E nem nos municípios, nunca, né? Exceto, dentre outros, no caso de suspensão do pagamento da dívida fundada por mais de 2 anos consecutivos, salvo motivo de força maior. Falso. O que torna falso aqui diz que nem nos municípios, tá? E não falou que é município localizado em território federal, então você não vai supor, tá? Nada de supor, nada. Beleza? Entendido? Falem para mim aí no chat se vocês entenderam. Deixa eu ver. Deixa eu ver no chat. Entenderam essa questão? Ficou clara? Sim, Ayla. Ayla, sim. Vitória, certinho. Jéssica, sim. Todo mundo entendeu? Isso aqui é muito importante, tá, gente? Muito importante. Quando forem ler intervenção federal, é importante que vocês leiam a letra da lei agora, tá? Se já assistiram a aula, se já entenderam, dá uma leiturinha na letra da lei, tá? Na Constituição sobre esse assunto. Beleza? Então, ó, quem quiser anotar, artigos 34, 35 e 36, tá? Leitura obrigatória aí depois da aula. Não vão ler agora, né? Claro. Que agora a gente está nessa aula incrível, incrível. Oitava questão. Oitava questão. O município Alfa, situado no estado Beta, negou-se a apresentar contas anuais
de numerosos exercícios ao Tribunal de Contas do referido Estado. Convencido de não se tratar de meros equívocos, mas sim da tentativa de dissimular uma série de irregularidades administrativas, o governador do Estado Beta encaminhou a questão à Procuradoria do Estado, a fim de saber se a situação ensejaria uma intervenção. A Procuradoria de Beta, após análise da Constituição Federal, informou corretamente que o caso letra A, não admite intervenção em alfa, pois o fato de os municípios brasileiros serem entes federativos autônomos lhes garante total independência no trato dos seus recursos, impossibilitando a ingerência de outros entes. B. Pode ensejar intervenção federal no município alfa, sendo que o presidente da República somente pode vir a decretá-la após solicitação formal por parte do governador de Beta e do devido controle político pelo Congresso Nacional. C. Enseja a intervenção estadual por decreto do próprio governador de Beta, sendo o referido ato necessariamente dirigido posteriormente à Assembleia Legislativa de Beta para que realize o devido controle político. D. Admite a intervenção estadual no município alfa, mas o governador somente poderá decretá-la após a devida e formal solicitação por parte da Câmara Municipal de Alfa, que deverá, em seguida, exercer o controle político do ato. E não admite intervenção do Estado Beta no município Alfa, tendo em vista que, de acordo com a Constituição Federal, a única intervenção possível neste caso seria da União no município Alfa. Falem para mim o que vocês responderiam. C, sererê, CC, todo mundo C? Todo mundo C? Francisco C, Vitória C, todo mundo C? Todo mundo C? Alguém discorda desse pessoal bonito? Alguém acha que eles estão errados? Alguém não marcaria C? Alguém? Ninguém? Todo mundo C? Fale agora ou cale-se para sempre. Todo mundo C? Anderson C. Ah, Anderson marcou C também, não foi? Beleza. Beleza. Então, C, correta. Enseja a intervenção estadual por decreto do próprio governador de Beta, sendo o referido ato necessariamente dirigido posteriormente à Assembleia Legislativa de Beta. Prova CAT, artigo 35. O Estado não intervirá nos municípios, nem a União nos municípios localizados em território federal, exceto quando não forem prestadas contas devidas na forma da lei. Artigo 36. A decretação da intervenção dependerá. Parágrafo 1º. O decreto de intervenção. E aí sim, gente, o que acontece no caso da intervenção? No caso da intervenção federal, quem é que vai fazer? O chefe do executivo. Pronto. Quem é o chefe do executivo federal? Fala aí no chat. Quem é o chefe do executivo no âmbito federal? Quem é? Presidente da República. Naturalmente, a intervenção estadual será feita também pelo chefe do executivo. Ai, meu Deus, a canetinha parou de funcionar. Pelo chefe do executivo. Quem é o chefe do executivo do Estado? Falem aí, por favor, no chat. Quem é o chefe do executivo do Estado? Governador do Estado. Pronto. E aí, o que é que vai acontecer? Tanto o presidente da República, no caso da intervenção federal, quanto o governador do Estado, no caso da intervenção estadual, vão fazer essa intervenção como, Cati? Vão escrever num papel higiênico? Não.
através de um decreto. E o direito constitucional é tão fácil que sabe como é que chama o decreto? Decreto de intervenção. Olha que fácil. Através do decreto, e a gente vai chamar esse decreto de intervenção, tá? E o que é que vai ter no decreto de intervenção? Tudo sobre aquela intervenção. Vai ter que ter a amplitude. Ele vai ter que dizer ali onde é que vai ser a intervenção, em que área do Estado? É no executivo, é no legislativo, é no judiciário? É uma intervenção por questão de segurança, como já aconteceu no Rio de Janeiro, por questão de segurança pública? O prazo, se a regra é a não intervenção, a intervenção tem que ter dia e hora para acabar, mesmo que precise ser prorrogada. Então, quanto tempo vai durar essa intervenção? 30 dias? 60 dias? Ela precisa ter um prazo certo. E vai dizer as condições de execução, ou seja, o que é que vai acontecer durante a intervenção? Quais são os direitos que podem ficar restritos ali? Certo? Paulo falou alguma coisa? Está com dúvida, Paulo? Todo mundo respondeu, governador, certinho. Paulo botou um. Alguma dúvida? Jéssica, o interventor somente poderá ser chefe do executivo? Não. Não, não, Jéssica. Não, não precisa ser chefe do executivo, não. O interventor, quem vai nomear é. Ah, o interventor que você fala, quem vai entrar com a intervenção ou o interventor que vai ser nomeado? Deixa eu entender o que é que você está falando. O que é que você chama de interventor, Jéssica? Porque a gente chama de interventor esse chefe do executivo, quem vai entrar com intervenção, sempre. Sempre. Quem tem a iniciativa de entrar com intervenção sempre vai ser chefe do executivo. Sempre vai ser presidente da República ou governador, tá? Só que, por que eu perguntei o que você estava falando? Porque o próximo tópico aqui que eu vou falar com vocês, ó, condições de execução. Então, o que é que vai acontecer durante essa intervenção? Né? Quais são as novas regras do jogo? Algum direito não vai poder ser exercido? Né? Vai ter toque de recolher, já que é questão de segurança? O exército vai estar na rua? O que vai acontecer? E nomeará o interventor. Como assim, Cátia, nomeará o interventor? Esse presidente da República ou o governador vão colocar alguém à frente ali. Exemplo, na intervenção de Brasília, aqui no Brasil, nós só tivemos duas intervenções federais para dar como exemplo. Uma foi no Rio de Janeiro, por questão de segurança pública. O que é que fez? Afastou o governador e colocou o interventor. E na intervenção de Brasília, a mesma coisa. Só que na do Rio de Janeiro, afastou o governador nesse âmbito de segurança pública. Em Brasília, afastou o governador porque foi uma questão que envolveu o poder executivo como um todo, né? Então, o que fez? Afastou o governador e colocou o interventor. Quando a gente fala em interventor, é essa pessoa que vai ficar ali à frente para resolver aquele problema. Kátia, ele vai ficar no papel do governador, todas as funções do governador vão para ele? Não. No que couber, para que se prestou aquela intervenção, ele vai ficar ali dizendo, tá? E isso também, nomear o interventor, isso também é feito aqui dentro desse decreto, tá? Dentro do decreto de intervenção. Eliane, no Rio foi a União, Exército. Nos dois foram a União, tá? Eliane, nos dois foram a União, nos dois foram intervenção federal, tanto no Rio quanto em Brasília, certo? Os dois foram intervenção federal. Só que a questão do Rio de Janeiro foi uma questão de segurança pública, né? A questão de Brasília foi defesa do Estado Democrático. Então, a de Brasília foi mais focada para algo mais específico. A do Rio de Janeiro foi uma questão de segurança pública. Então, o Exército foi para a rua, toda aquela questão. No caso de Brasília, forças militares de estados foram para lá, foram encaminhadas a Brasília, né? Aqui em Salvador, mesmo aqui na Bahia, muitos policiais militares da Bahia foram a Brasília, porque foi uma questão de proteção ao Estado Democrático de Direito, certo? Então, foram as duas intervenções que nós tivemos. E nas duas foram nomeados interventores, tá? No caso de Brasília, o governador foi afastado, certo? Beleza?
E aí, o que é que vai acontecer com esse decreto de intervenção? Que vai necessariamente precisa ter tudo isso. CAT, se não tiver amplitude, inconstitucional. CAT, se nesse decreto não tiver o prazo, inconstitucional. Se ele não trouxer nesse decreto as condições de execução, inconstitucional. A figura do interventor é obrigatória? Não. Olha o que a Constituição vai falar para a gente no que couber. Se couber, vai nomear interventor. Pode ser que seja uma intervenção que não precise de interventor. Aí não precisa, tá? O único requisito aqui que não é obrigatório é o de nomear o interventor. Ele vai nomear o interventor se couber, certo? Deixa eu ver aqui se alguém falou. Profs, os decretos são submetidos no prazo de 24 horas e a convocação extraordinária também é em 24 horas? Também, tá? Também. A convocação, se o Congresso Nacional ou a Assembleia Legislativa não estiverem funcionando, é de 24 horas também. Porque observe, deixa eu ver quem perguntou, excelente pergunta, Vitória. Porque observe, Vitória, é uma questão de urgência. Ninguém faz intervenção se não for urgente, né? Então, ele vai dar 24 horas para o pessoal voltar e passar logo esse decreto. Não vai ficar esperando muito tempo, tá? É o mesmo prazo, certo? Então, o que vai acontecer? Ele vai ser submetido à apreciação do Congresso Nacional, se for uma intervenção federal, ou da Assembleia Legislativa do Estado, se for naturalmente uma intervenção estadual, no prazo de 24 horas. Para vocês lembrarem desse prazo, vocês vão pensar que é algo urgente, certo? Outra dúvida, Cate, o que é que o Congresso Nacional ou a Assembleia Legislativa vão analisar? Vão analisar a constitucionalidade do decreto. Se estão presentes os requisitos para fazer aquela intervenção, se tem lá amplitude, prazo, condição de execução, se foi nomeado interventor, né? Se está tudo bem com essa intervenção, se não está violando a Constituição. Isso aqui, gente, claro que eu estou falando na teoria, né? Na prática, por questões políticas, pode ser que não passe, porque é de um partido, o presidente da República é de outro, ou a Assembleia, a maioria ali da Assembleia é de um partido e o governador é de outro, mas claro, a gente fala aqui do dever ser, né? Fala do que deveria acontecer, tá? E essa análise aí, por parte tanto do Congresso Nacional quanto da Assembleia Legislativa, deveria ser uma análise de Constituição, tá? Uma análise da constitucionalidade daquele decreto. Certinho? Entendido? Entenderam essa oitava questão? Deixa eu abrir o chat para ver se vocês entenderam. Minha água acabou. Deixa eu ver aqui vocês. Entenderam? Sim, sim, todo mundo sim. Então, vamos fazer a nossa revisão, que é a revisão que vocês gostam, eu sempre gosto de fazer no final da aula. Vamos fazer a revisão aqui de leitura de lei, porque assim fica sendo uma forma de vocês lerem a letra da lei comigo, tá? Que eu sei que vocês têm preguiça, vocês não gostam, mas já vamos descobrir aqui, tá? O que é que a gente viu no artigo 22, inciso 8º? Que compete privativamente à União legislar sobre comércio exterior e interestadual, ou seja, se compete privativamente à União, a União pode, por meio de lei complementar, delegar aos estados, tá? Delegar ao estado, beleza? Artigo 30, inciso 1º, compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. Súmula vinculante 38, compete ao município fixar horário de funcionamento de estabelecimento comercial, tá? Artigo 23, competência comum entre União, Estados, Distrito Federal e município, ou seja, todo mundo. Promover programas de construção de moradia e melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. O que é que a gente viu também que é competência privativa da União, ou seja, que podem ser delegadas via lei complementar para os estados. Água, energia, informática, telecomunicação, radiodifusão, registro público, trânsito e transporte. O que a gente viu mais? Que é competência concorrente entre União, Estados e Distrito Federal. Legislar sobre responsabilidade por dano ao meio ambiente, consumidor, bens e direitos de valor artístico, histórico, estético, turístico, paisagístico e por aí vai.
Vimos que é competência concorrente entre União, Estado e Distrito Federal. O que a gente falou sobre essa competência concorrente? Né? Que a União vai trazer normas gerais e o Estado vai trazer normas suplementares. Se a União não trouxer essas normas gerais, não tem problema, o Estado faz, mas vindo essa lei federal posterior, o Estado, no que for contrário, vai ter que tirar de cena aqueles artigos, tá? Mas, via de regra, vai continuar com a lei normalmente. Vimos que é competência privativa da União e, portanto, pode ser delegada via lei complementar aos estados. Direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e trabalho. Trânsito e transporte vimos também, né? O que mais que a gente viu? Que compete à União privativamente, isso aqui também é a mesma coisa. O que mais que a gente viu? Intervenção, muito importante. Vimos a diferença entre intervenção federal e estadual. Federal, sempre quem faz é a União, através de quem? Presidente da República. Estadual, quem é que faz? Os estados ou a União nos municípios localizados em territórios federais. E quem é que faz? Via de regra, o governador, mas se for nesse caso aí, da União em municípios dentro de territórios federais, quem vai fazer é o presidente da República. Vimos quando é que cabe tanto a intervenção federal quanto a intervenção estadual. E aqui foi mais uma questão também de intervenção, onde nós vimos essa diferença e vimos aí como é que vai ser esse decreto de intervenção. Vimos que esse decreto de intervenção vai precisar ser submetido ao Congresso Nacional ou à Assembleia Legislativa do Estado, a depender de como seja essa intervenção. E lembre-se que o direito constitucional pode e deve ser fácil, tá certo? Para quem tem ranço aí de direito constitucional, pode e deve ser fácil. Deixa eu abrir aqui o chat, que agora é muito importante que eu veja vocês para perguntar. Vocês ficaram com dúvidas? Tem algum assunto que vocês queiram sobre isso, né? Que a gente conversou hoje, de intervenção federal, intervenção estadual, de repartição de competências que vocês queiram reforçar? Gostaram da aula? Falem tudo aí, abram o coração. O que é que vocês acharam? Tava boa? Eliane. Cate, é Vitória ou Bahia? Vitória! Vitória de coração, Vitória 100%. Meu marido é Bahia, é babado, porque minha filha Maia é Vitória também. Aí, já viu. Aqui em casa da treta. Você é de Salvador, Eliane? Você é da Bahia? Sou Vitória de coração, louca, apaixonada. Amanda, aula maravilhosa, não. Thaís, aula maravilhosa. Gostaram, gente? Conseguiram entender? Falem para mim. Ótima aula, ótima professora, obrigada. Obrigada. O que eu gosto de ver é que vocês entenderam. Eu gosto de saber isso, que vocês entenderam, que conseguiram entender certinho, tá? Então, sem dúvidas, deixa eu ver aqui o que está dizendo no chat. Deixa eu ver aqui. Sem dúvidas. Pronto, então vamos finalizar. Ah, tem alguém aqui com dúvida. Vamos saber. Espera aí. Tenho muita dificuldade, Thaís. Tenho muita dificuldade em repartição de competência. Thaís. É normal que você tenha essa dificuldade. É uma pedra no sapato aí, geralmente, dos alunos. Mas o que é que eu posso te falar? Como é que entende repartição de competência? Uma vez que você tenha assistido a aula de repartição de competência, que você tenha entendido do que se trata, fazer leitura de lei, certo? Lê a lei seca, lê os artigos de repartição de competência e vai lendo para procurar entender, tá? E entende, assim, que não tem como, é humanamente impossível você saber de cor o que é competência de cada ente. Isso não vai acontecer, tá? O ideal é que você consiga ler para você saber ali mais ou menos, tá? E vai usando aquela regrinha do interesse nacional, que é interesse geral, o interesse regional e o local. Isso vai clareando bastante também, tá? Não adianta querer decorar, porque não tem como decorar, certo? Pode até ter, né? Todo mundo consegue, a gente querendo as coisas consegue. Mas eu não acho uma estratégia interessante, tá? Eu não acho uma estratégia inteligente que você faça isso, porque você vai gastar muito tempo, certo? E nesse tempo, claro, estaria fazendo outras coisas, né? Estaria estudando outros assuntos. Então, eu não acho interessante, tá? Pela minha experiência, o que eu sempre digo aos alunos é: faz a leitura de lei, certo? Entende do que se trata e depois faz a leitura de lei. Tá certo? Entendido, gente? Ó, um cheiro. Até a próxima.
Obrigada por estarem comigo nessa quarta-feira, tá? Nessa quarta-feira à noite. Adoro a companhia de vocês. Um cheiro, até a próxima. E qualquer coisa, vocês me perguntam lá no Instagram, tá? Tô à disposição. Assim que puder, né? Eu respondo. Tá certo? Um cheiro, gente. Até a próxima. E boa jornada aí, boa trajetória para vocês. Léo, gostou da aula, Léo? Conseguiu entender? Léo não é de direito, por isso que eu gosto quando ele está aqui, porque quando ele entende, a gente vê que foi bem feito mesmo. Sim? Então é isso que eu queria saber. Um cheiro, minha gente. Tchau, tchau.